Neste vídeo, iremos falar sobre a teoria do crime, sob o aspecto analítico do crime. Seja bem-vindo ao Escola Euris Brasil, sua escola de direito. E neste vídeo nós iremos continuar a partir da conduta, um dos elementos do fato típico, o qual, por sua vez, é um elemento do aspecto analítico do crime. Peço que você dê um like no vídeo, compartilhe com seus colegas caso goste, e se você quiser adquirir a fonte desse conteúdo, vai aqui na descrição que vai estar o link de afiliado, e se você adquirir uma dessas obras doutrinárias, vai estar ajudando aqui o canal a continuar a criar mais conteúdos como esse. Inicialmente, precisamos fazer a distinção entre conduta e ato. A conduta é a realização material da vontade humana mediante a prática de um ou mais atos. Por exemplo, o agente quer matar a vítima. A sua conduta pode ser composta de um único ato, um disparo na cabeça da vítima, pluralidade deles, ou seja, ele pode desferir vários ataques com faca na região abdominal da vítima. Já o ato é apenas uma parte da conduta, quando essa se apresenta sob a forma de ação. De acordo com o número de atos que a compõem, a conduta pode ser plurissubsistente ou unissubsistente. Vale ressaltar que existem diversas teorias da conduta, as quais nós não vamos entrar em detalhes aqui, e nós falaremos apenas para que, caso tenha interesse, faça uma pesquisa, pois são diversas teorias e nem todas são adotadas pelo nosso ordenamento jurídico. São elas: a teoria naturalista ou causal, nós temos também a corrente neoclássica ou neocantista, a teoria finalista da ação, a teoria social da ação, a teoria constitucional do direito penal, a teoria funcional e também vale ressaltar que a teoria adotada em nosso ordenamento jurídico é a doutrina finalista. Sendo assim, passaremos a analisar os elementos do fato típico, que são conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. Comecemos pela conduta. Os elementos da conduta são 4: vontade, finalidade, exteriorização e consciência. Na ausência de voluntariedade, há a falta de um dos elementos essenciais. Os reflexos não são condutas, constituindo atos desprovidos de qualquer vontade ou finalidade. A coação moral irresistível não exclui a conduta, uma vez que ainda resta um resíduo de vontade. A vontade é viciada, mas não eliminada. Por essa razão, na vis compulsiva, o coacto pratica um fato criminoso, embora não responda por ele, ante a ausência de culpabilidade. O ato voluntário não implica necessariamente que a vontade seja livre, pois, quando um assaltante deixa a vítima com a angustiante opção de entregar-lhe o dinheiro ou perder a vida, ao preferir continuar viva, ela realiza um ato voluntário, porém não livre, já que certamente gostaria de permanecer com a sua carteira. Nesse sentido, Pierre Engels nos ensina que a conduta é voluntária ainda quando a decisão do agente não tenha sido tomada livremente ou quando este a tome motivado por coação ou por circunstâncias extraordinárias, uma vez que isso se resolve no campo da culpabilidade e não no da conduta, pois em ambas as situações a conduta sempre existirá. Conduta não significa conduta livre. Só a coação física, que consiste no emprego da força física, exclui a conduta pela absoluta falta de vontade. Nesse caso, o coacto não pratica crime, pois o fato será atípico. É o caso do bombeiro, impedido de cumprir o seu dever legal e salvar uma criança por ter sido segurado pelos amigos, os quais não queriam vê-lo exposto a uma situação de perigo. Formas de conduta. São duas: ação e omissão. A ação é um comportamento positivo, uma movimentação corpórea, facere. A omissão, por sua vez, é um comportamento negativo, uma abstenção de movimento, non facere. Observe que, quanto as condutas comissivas desatendem a preceitos proibitivos, as condutas omissivas desatendem mandamentos imperativos. Da conduta omissiva. Conceito: o poder da vontade humana não se esgota tão só no exercício da atividade positiva, o fazer, mas também na sua omissão. Ao lado da ação, a omissão aparece como uma forma independente de conduta humana, suscetível de ser regida pela vontade dirigida a um fim. Existem normas jurídicas que ordenam a prática de ações para a produção de resultados socialmente desejados,
ou para evitar resultados indesejáveis socialmente. Assim, quando a norma impõe a realização de uma conduta positiva, a omissão dessa imposição legal gera a lesão da norma mandamental. Logo, a norma é lesionada mediante a omissão da conduta ordenada. Assim, a omissão, na realidade, do ponto de vista ontológico, não é em si uma ação, mas sim a omissão de uma ação. É importante notar que, para a elaboração dos tipos omissivos, utiliza-se de técnica legislativa diferente, pois, enquanto os tipos ativos descrevem a conduta proibida, os omissivos descrevem a conduta devida, com que ficam proibidas aquelas que a dela diferem. Teorias da omissão. Temos a teoria naturalística. Para essa teoria, a omissão é um fenômeno causal que pode ser claramente percebido no mundo dos fatos, já que, em vez de ser considerado uma inatividade, caracteriza-se como verdadeira espécie de ação. Constitui, portanto, um fazer, ou seja, um comportamento positivo. Quem se omite faz alguma coisa. Por essa razão, essa teoria é chamada de naturalística. A omissão provoca modificações no mundo naturalístico, no mundo dos fatos, na medida em que o omitente, ao permanecer inerte, fez coisa diversa da que deveria ser feita. Assim, a omissão nada mais é do que uma forma de ação. É, portanto, evidente que a omissão não causa nada. É certo que ela impede que se interfira na cadeia de causalidade, mas positivamente não causa nenhum efeito. O que ocorre é que o omitente poderia ter interferido no processo causal e evitado o resultado. Mas isso é bem diferente de afirmar que ele foi seu causador. Esse é o erro em que incorreu essa teoria. Segundo seu entendimento, o omitente deveria ser responsabilizado pelo homicídio, por tê-lo causado. Nosso ordenamento jurídico não se filiou a essa corrente doutrinária e responsabiliza o omitente, em casos como esse, pela sua própria omissão. Teoria normativa. Para essa corrente, a omissão é um nada, logo, não pode causar coisa alguma. Quem se omite nada faz, portanto, nada causa. Assim, o omitente não deve responder pelo resultado, pois não o provocou. Excepcionalmente, embora não se possa estabelecer nexo causal entre omissão e resultado, essa teoria, entretanto, admite que aquele que se omitiu seja responsabilizado pela ocorrência. Para tanto, há necessidade de que esteja presente o chamado dever jurídico de agir. A omissão penalmente relevante é constituída de dois elementos, o não fazer e aquilo que tinha o dever jurídico de fazer. Não basta, portanto, o não fazer, sendo preciso que, no caso concreto, haja uma norma determinando o que devia ser feito. Só dessa forma, o comportamento omissivo assume relevância perante o direito penal. A omissão é, assim, um não fazer o que devia ser feito. Daí o nome de teoria normativa. Para que a omissão tenha relevância causal, por presunção legal, há necessidade de uma norma impondo, na hipótese concreta, o dever jurídico de agir. Só aí pode-se falar em responsabilização do omitente pelo resultado. O nosso Código Penal prevê 3 hipóteses em que estará presente o dever jurídico. Quando houver determinação específica prevista em lei, ou seja, o dever legal, quando o omitente estiver assumindo por qualquer outro modo a obrigação de agir, o dever do garantidor, e quando o omitente, com o seu comportamento anterior, criou o risco para a produção do resultado, o qual não impediu, que é o dever por ingerência da norma. Formas de condutas omissivas. Nós temos os crimes omissivos próprios. Inexiste o dever jurídico de agir, faltando, por conseguinte, o segundo elemento da omissão, que é a norma impondo o que deveria ser feito. Ante a inexistência, a omissão perde relevância causal, e o omitente só praticará crime se houver título incriminador, descrevendo a omissão como infração formal ou de mera conduta. Desse modo, exige-se aqui uma atividade do agente no sentido de salvaguardar um bem jurídico cuja desconsideração no comando legal por omissão gera o ajustamento dessa conduta omissiva de modo direto e imediato à situação tipificada. Como exemplo, nós temos os crimes de omissão de socorro, onde o agente deixa de prestar assistência a uma pessoa em perigo quando é possível fazer sem justa causa e sem risco pessoal. Também temos a condescendência criminosa, onde o agente deixa de punir o subordinado que comete crime quando se tem o dever de fazê-lo, e também não prestar socorro ao cônjuge ou filho,
o crime do abandono de lar, no qual a pessoa deixa de prover o sustento do cônjuge, filho menor ou ascendente inválido. Crimes omissivos impróprios, também conhecidos como crimes omissivos impuros, espúrios, omíscuos ou comissivos por omissão. É aquele em que o agente tem a posição do garante, ou seja, a lei atribui um dever legal de agir para impedir o resultado que ele devia e podia evitar, mas o agente nada faz, quedando assim inerte de forma voluntária e consciente. O agente tinha um dever jurídico de agir, ou seja, não fez o que deveria ter feito, há, portanto, a norma dizendo o que ele deveria fazer, uma atividade predeterminada juridicamente exigida do agente, passando a omissão a ter relevância causal. Temos exemplos como o homicídio por omissão de socorro, onde o salva-vidas se omite de salvar a vítima, e também temos o homicídio culposo, uma mãe que ao perceber que o filho se aproxima de uma piscina, o ignora e deixa de se afogar. No caso do homicídio doloso, um pai, sabendo que o filho tem alergia a amendoim, não toma os cuidados necessários, resultando na morte do filho após a ingestão de amendoim. E a lesão corporal ou homicídio, onde um bombeiro que se omite e não resgata uma vítima de incêndio, neste caso, o bombeiro responderá por lesão corporal ou homicídio, dependendo do resultado. Todos esses são exemplos de crimes omissivos impróprios. Para finalizar, o omitente não responde só pela omissão, como simples conduta, mas pelo resultado produzido, salvo se este não lhe puder ser atribuído por dolo ou culpa. Crimes omissivos por comissão. Nesses crimes, há uma ação provocadora da omissão. Por exemplo, o chefe de uma repartição impede que sua funcionária, que está passando mal, seja socorrida. Se ela morrer, o chefe responderá pela morte por crime omissivo por comissão. Participação por omissão. Ela ocorre quando o omitente, tendo o dever jurídico de evitar o resultado, concorre para ele ao ficar inerte. Nesse caso, responderá como partícipe. Quando não existe o dever de agir, não se fala em participação por omissão, mas em conivência ou participação negativa, hipótese em que o omitente não responde pelo resultado, mas por sua mera omissão, segundo o artigo 135 do Código Penal. Assim, não fica caracterizada a participação da agente pela conduta omissiva de presenciar a prática do crime. Quais são os requisitos da omissão? Para a caracterização da conduta omissiva, é necessário analisar se o omitente tinha poder, nas circunstâncias, para executar a ação exigida, mediante a aferição dos seguintes requisitos: conhecimento da situação típica, consciência, por parte do omitente, de seu poder de ação para execução da ação omitida, que é o chamado dolo da omissão, em analogia ao dolo da ação, e a possibilidade real, física, de levar a efeito a ação exigida. Se o obrigado não estiver em condições de, na situação, levar a efeito nessa tarefa, poderá servir-se de um terceiro, também obrigado a não cumpri-la. Na presença de tais circunstâncias, verifica-se que o omitente tinha a real possibilidade de agir, ou seja, poder para executar a ação exigida, caracterizando, portanto, a conduta omissiva. E se você estiver gostando desse conteúdo, eu peço que você dê um like nesse vídeo e, se porventura você quiser adquirir o material que é fonte, a obra doutrinária fonte desse conteúdo, o link com o cupom de afiliado está aqui na descrição, vai ajudar a gente a continuar a produzir esse conteúdo bem bacana para vocês. E agora a gente vai falar sobre o caso fortuito e força maior. Fortuito é aquilo que se mostra imprevisível, quando não inevitável, é o que chega sem ser esperado e por força estranha à vontade do homem, que não pode impedir. Por exemplo, um incêndio provocado pelo cigarro derrubado do cinzeiro por um golpe de ar inesperado. Força maior. Trata-se de um evento externo ao agente, tornando inevitável o acontecimento. O exemplo mais comum é a coação física. Ambos excluem o dolo e a culpa, consequentemente a conduta. Não há, portanto, crime. Em razão da exclusão da conduta, não é fato típico, uma vez que ela é seu elemento. A consequência será a atipicidade do fato. Sujeitos da conduta típica. O direito penal somente pode dirigir seus comandos legais, mandando ou proibindo que se faça algo, ao homem, pois somente este é capaz de executar ações com consciência do fim. Assim, lastreia-se o direito penal na voluntariedade da conduta humana, na capacidade do homem para um querer final. Sujeito ativo da conduta típica é a pessoa humana, que pratica a figura típica descrita na lei,
isolada ou conjuntamente com outros autores. O conceito abrange não só aquele que pratica o núcleo da figura típica, como também o partícipe, que colabora de alguma forma na conduta típica, sem, contudo, executar atos de conotação típica, mas que de alguma forma, subjetiva ou objetivamente, contribui para a ação criminosa. Pessoa jurídica como sujeito ativo do crime. Existem duas teorias que vão tratar disso, porém vou deixá-las aqui para uma pesquisa a posteriori, que seriam a teoria da ficção, a teoria da realidade ou da personalidade real, a teoria que busca conciliar as duas posições doutrinárias antagônicas. O doutrinador entende que a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo do crime. Vamos falar aqui sobre o último tópico, o objeto jurídico e o objeto material. O objeto jurídico do crime é o bem jurídico, isso é o interesse protegido pela norma penal, é a vida no homicídio, a integridade corporal nas lesões corporais e assim por diante. O objeto material do crime é a pessoa ou coisa sobre as quais recai a conduta, é o objeto da ação. Não se deve confundi-lo com o objeto jurídico. Assim, o objeto material do homicídio é a pessoa sobre quem recai a ação ou omissão, e não a vida. No furto é a coisa alheia móvel, sobre a qual incide a subtração e não o patrimônio. No estupro é a pessoa, não a dignidade sexual. E dessa forma, nós acabamos aqui de tratar sobre a conduta, que é o primeiro elemento do fato típico, um dos elementos do conceito analítico de crime. Se você gostou, curte, compartilha e comenta. Forte abraço.